Olá, eu sou o Macorati e nesta semana nós vamos continuar com os fundamentos da LINQ, apresentando as operações com conjunto. Na semana anterior, eu apresentei os métodos distinct e distinct by, e também o método except e except by. Nós veremos agora os métodos de extensão intersect, intersect by e union by. O método intersect ou intersect by, ele é usado para retornar os elementos comuns de ambas as fontes de dados. Este método de extensão trabalha com duas fontes de dados, ou seja, os elementos que existem em ambos os conjuntos de dados serão retornados como o resultado, como a saída. Então, por exemplo, se eu tiver duas fontes de dados aqui, estou chamando coleção 1 e coleção 2, com números inteiros 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 1, 3, 5, 8, 9, 10, a aplicação do método intersect vai me gerar como resultado os números 1, 3 e 5, pois eles existem em ambos os conjuntos de dados. Então, é feita a intersecção dos conjuntos aqui. Então, este método ele apresenta duas sobrecargas, cujo código eu estou mostrando aqui. A diferença entre esses dois métodos, essas duas sobrecargas, é que na segunda versão nós estamos usando a interface equality compare como um argumento. Isso significa que nessa versão eu vou poder usar um comparador. O intersect by também apresenta duas sobrecargas e ambas elas vão obter a intersecção do conjunto das duas sequências de acordo com uma função de seletor. Olha, é um func aqui, ó, definindo uma chave especificada. E esses métodos aqui, eles são implementados usando a execução adiada. Então, iniciando com um exemplo bem simples do método intersect, método de extensão da LINQ, definindo uma fonte de dados com números inteiros de 1 a 6, criando aqui uma lista de inteiros que eu chamei de fonte 1, e repetindo o procedimento aqui, criando uma outra lista de números inteiros que eu chamei de fonte 2. Então eu tenho duas fontes de dados aqui. A intersecção, usando o método intersect, a sintaxe é a seguinte: eu defino a fonte 1, o intersect e a fonte de dados 2. Então, como resultado aqui, eu vou obter a intersecção desses dois conjuntos. Executando o código aqui, percorrendo o resultado num loop for each, nós iremos obter aqui, ó, 1, 3 e 5, que são justamente os elementos que existem em ambas as fontes de dados. A sintaxe de consulta usada aqui pode ser definida com esse código: from num1 em fonte 1, select num, intersect fonte 2 to leaks. Vai dar o mesmo resultado. Então vamos ver isso aqui na prática. Eu vou abrir aqui, ó, uma solução console, onde eu tenho aqui uma classe program. Eu estou usando um net6, eu vou abrir aqui a classe program, né? Eu vou recolher aqui. Então nós vamos definir as duas fontes de dados usando o list aqui, ó. Deixa eu aumentar um pouco a fonte. Então, ó, fonte 1, eu tenho uma lista de inteiros, fonte 2, uma lista de inteiros. Para mim obter a intersecção desses dois conjuntos, eu vou armazenar o resultado numa variável que eu estou chamando resultado. Vou dar fonte1.intersect fonte 2. Posso dar um toList aqui, um toArray. E aqui agora vou iterar esse resultado usando um laço for each, e executando isso, ó, eu vou ter o seguinte resultado. Olha aqui, ó, 1, 3 e 5. 1, o 3 e o 5. A título de curiosidade, eu vou substituir aqui a sintaxe de método e vou usar a sintaxe de consulta. Então aqui, ó, eu estava usando a sintaxe de método. Agora eu vou usar a sintaxe de consulta. Executando, olha, eu vou ter o mesmo resultado, né? Então vamos ver um outro exemplo de uso do intersect. Agora vamos supor que eu tenha duas fontes de dados de string, são nome de países. Estou chamando de fonte 1, é o array de string, fonte 2, um outro array de nome de países. Então, para mim obter a intersecção usando o intersect, o código é o mesmo. Eu dou fonte1.intersect fonte 2, dou um toList. Iterando o resultado aqui, eu vou obter o seguinte, ó, eu vou obter Brasil e Argentina. Observe que aqui, ó, o Reino Unido, ele não é considerado no resultado. Isso ocorre pelo seguinte, ó, o comparador padrão usado é case sensitive. Então, logo, o K maiúsculo é diferente de o K minúsculo. Então, ele não é considerado no resultado, porque o comparador padrão, ele diferencia minúsculas de maiúsculas. Para mim ignorar essa diferenciação, eu tenho que usar uma outra versão do método intersect. Então, por exemplo, vamos repetir esse código e agora eu vou usar a versão que vai usar
usar a interface Equality Comparator como argumento. Então eu defino esse código. Observe que aqui, ó, eu vou obter como resultado o Brasil, o Reino Unido e a Argentina. O K agora está sendo considerado no resultado porque eu estou ignorando a caixa alta e caixa baixa. Ou seja, eu estou usando a versão sobrecarregada e estou desabilitando aqui, ó, o case sensitive. Então com isso, o K maiúsculo vai ser igual ao K minúsculo, ele vai ser considerado no resultado. Então vamos ver isso na prática. Então agora eu vou remover esse código aqui. Então vamos definir as duas fontes de dados aqui, né? São strings de nomes de países, um array de string. Então aqui, para mim obter a intersecção, eu vou armazenar uma variável resultado. Vou dar fonte1.intersect fonte2. E aqui eu posso dar um toList, vou dar um toList. E para mim percorrer aqui, vou dar um for-each no resultado. Então você vai ver que o K aqui, ó, ele não vai ser considerado no resultado. Executando, ó, tá aqui, ó, Brasil e Argentina. São um resultado obtido aqui na intersecção desses dois conjuntos. Para mim considerar o Reino Unido, eu tenho que usar a versão sobrecarregada do intersect. E aqui, ó, eu vou ter que definir a utilização da interface Equality Comparator. Eu faço isso passando aqui, ó, um string comparator e definindo original ignore case. Então, ó, esse string comparator, ele já implementa a interface Equality Comparator. E agora eu não estou diferenciando mais minúsculas de maiúsculas. Então agora o Reino Unido vai ser considerado no resultado. Então, ó, executando, olha, agora eu tenho, ó, Brasil, o Reino Unido e a Argentina estão sendo considerados porque eu estou usando a versão sobrecarregada do intersect que não considera o case sensitive. Então agora eu vou dar um exemplo de uso do intersect by. E eu vou fazer o seguinte, eu tenho aqui na minha fonte de dados, deixa eu diminuir um pouco aqui, ó, eu tenho aqui dois métodos, getTurmaA e getTurmaB. Observe que aqui eu estou usando a classe aluno, então eu alterei a classe aluno e incluí aqui, ó, uma propriedade que é a data de nascimento. Então agora eu defini para os alunos da turma A, esses alunos com esses nomes, essas idades e essas datas de nascimento. E eu tenho um outro método que me retorna alunos da turma B. Isso é só para ilustrar aqui a utilização do método link, ok? Então aqui, ó, eu tenho nomes, idades e nascimento. Então o que eu quero fazer para mostrar o funcionamento do intersect by? Então eu quero fazer o seguinte, eu quero obter os nomes dos alunos da turma A com o mesmo ano de nascimento de alunos da turma B. Então eu vou usar o intersect e ele vai me retornar aqui, ó, considerando a turma A, quais são os alunos da turma A que tem um ano de nascimento igual aos alunos da turma B. Por exemplo, Maria aqui, ó, ela nasceu em 2001, ela tem aqui, ó, eu tenho na turma B a Silvia com o mesmo ano de nascimento. Então, ó, Maria, eu sei que vou ter um aluno na turma B com o mesmo ano de nascimento. Aí eu vou obter os nomes aqui retornados da turma A. Então aqui eu estou usando o intersect by e estou definindo um critério de intersecção que vai ser a propriedade nascimento, o ano de nascimento, que vai fazer parte aqui dos dois objetos envolvidos, as duas coleções envolvidas. Então eu não preciso usar o Equality Comparator, né? Observe que aqui eu tenho objetos complexos e eu quero retornar o nome do aluno, não apenas o ano, eu quero retornar o nome. Para retornar apenas o ano, eu poderia usar o intersect. Então vamos ver como fica essa implementação. Então aí eu vou remover esse código aqui da aula anterior. Então eu vou definir aqui, ó, estou obtendo os dados da turma A, ó, getTurmaA, da minha fonte de dados, é um método estático, né? Da turma B. Então se eu quisesse retornar apenas o ano da turma A que existe na turma B, eu poderia usar o intersect, ó, dessa forma. Ó. Eu daria a turma A, select o ano, eu estou usando a versão sobrecarregada, ó, e aí aqui eu obteria aqui apenas os anos, mas eu quero obter o nome dos alunos. Então, para fazer isso, eu vou definir aqui uma variável que eu vou chamar alunos da turma A com o mesmo ano de nascimento da turma B. Então, eu vou fazer assim, ó, a sintaxe é assim, ó, turma A, ponto, intersect by turma B, aí eu vou dar um select aqui, ó, select, definindo aqui, ó, o nascimento, só que eu quero o ano, né? Então eu vou dar um year. Vou jogar isso aqui para baixo, ó, e aqui eu vou definir o critério, né? P, parâmetro, nascimento, year. Bom, então com isso eu vou obter aqui os objetos, e aí eu vou poder
exibir o nome dos alunos da turma A que tem o mesmo ano de nascimento com alunos da turma B. Aí eu vou definir aqui um console writeLine para exibir um texto e vou percorrer, inclusive eu vou exibir aqui uma contagem, olha, contando quantos alunos eu tenho com o mesmo ano de nascimento. Então aqui eu estou usando o intersect by. Eu vou colocar um breakpoint aqui, ó. Nós vamos comparar o resultado de consulta 1 que usa o intersect com essa outra consulta que usa o intersect by. Só que antes de fazer isso eu tenho que corrigir um erro aqui, ó. É uma expressão lambda que eu esqueci de definir a expressão por completo. Então agora eu vou executar. Ó, ele parou aqui, ó, o resultado de consulta, ó. Ele me retorna os anos, ó. Ou seja, ele me retorna, ó, 2001, 86, 99 e 88. Agora, ó, olha aqui o resultado de alunos turma A com o mesmo ano de nascimento. Olha aqui, ó. Ele me retorna objetos, tá vendo, ó? Aí eu posso obter o nome, tá vendo? Então, continuando a execução, eu vou ter aqui, ó, os alunos com o mesmo ano de nascimento da turma B. Maria, Amanda, Carlos e Jaime, o total é 4. Então seria um exemplo de intersect by. Para mim obter esse resultado usando o intersect é possível, só que eu teria que definir outras consultas links aqui e tratar a partir desse resultado, né? Com o intersect by agora, eu posso definir como critério de intersecção uma propriedade que faça parte dos objetos envolvidos, que no caso aqui está sendo o nascimento e aqui eu estou especificando o ano do nascimento. Então essa seria um exemplo de intersect by. Então, continuando, nós vamos agora ver o método de extensão union ou union by. Este método ele é usado para retornar todos os elementos que estão presentes em qualquer uma das fontes de dados. Ele vai fazer a união, ou seja, ele vai combinar os dados de ambas as fontes e vai produzir um único conjunto. Então, por exemplo, definindo duas fontes de dados aqui, ó, que eu estou chamando de coleção 1 e coleção 2, usando o union, eu vou obter aqui, ó, a união, a combinação dos dados de ambas as fontes. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O 1 e o 3 já estão aqui. Aí ele vai 5, 8, 9, 10. Ele vai juntar essa fonte com essa fonte. Naturalmente, os elementos repetidos na coleção 2 não são incluídos no resultado. Então, esse método de extensão, ele apresenta essas duas sobrecargas. E da mesma forma que os demais métodos, a diferença é que aqui, na segunda versão, eu estou usando, ó, a interface Equality Compare. O Union By também apresenta duas versões sobrecarregadas. E a segunda versão, ela permite definir um Equality Compare com uma chave. Então vamos ver um exemplo bem simples de uso de Union. Definindo uma fonte de dados 1, que são números inteiros, chamei de fonte 1, fonte 2, outra lista de números inteiros. Fazendo união de fonte 1 com fonte 2, ó, iterando o resultado, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Aqui eu estou usando a sintaxe de método. A sintaxe de consulta fica dessa forma aqui que eu estou mostrando aqui nesse card aqui. Então vamos voltar ao nosso projeto. Ó. Vou remover todo esse código aqui. Vamos definir as fontes de dado, né? Então o resultado, que eu vou armazenar em resultado, vai ser fonte 1, que é a minha fonte de dados 1, união fonte 2. Dou to list e aqui só falta eu percorrer o resultado usando um for each e você vai ver que, ó, ele vai exibir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Usando agora o mesmo exemplo com strings, eu vou definir uma fonte de dados que vai ser um array de strings com nome de país. Eu vou definir a fonte 1, a fonte 2. E aqui agora eu vou usar aqui o union para obter a união desses dois conjuntos. Percorrendo aqui o resultado, eu vou obter os seguintes valores. Olha, Brasil usa o Reino Unido, a Argentina, a China. E observe que o Reino Unido aparece aqui novamente. Ele é considerado aqui duas vezes. Depois França e Japão. Isso está ocorrendo porque o compilador padrão que é usado para filtrar os valores é case sensitive. Então ele vai diferenciar maiúsculas de minúsculas. Assim, ó, o K é diferente de o K, da mesma forma que aconteceu com o intersect. Então, para ignorar, eu vou, né, usar a segunda versão do método de extensão union. Então, para fazer isso, ó, vou repetir a consulta, aí eu vou definir aqui a versão sobrecarregada que usa a interface Equality Compare como argumento. E aqui eu vou desconsiderar o case sensitive. E aí, agora, né, a partir desse momento, o K maiúsculo é considerado igual ao K minúsculo. Então, ele não vai fazer parte do resultado. Ele vai incluir Brasil e usa o K, aqui ele já é considerado igual a Argentina, China, França e Japão. Da mesma forma que nós fizemos para a União. O comportamento é idêntico, né? Então, vamos ver isso na prática agora no Visual Studio. Abrindo aqui a nossa solução, vamos então definir as duas fontes de dados, né? Que eu estou chamando de fonte 1 e fonte 2. E agora, ó, eu vou armazenar o resultado
da mesma forma que eu fiz para intersect. Fonte 1, união, fonte 2, toList. Aí basta percorrer o resultado usando um for each. E aqui, ó, nós vamos obter Brasil e USA, o Reino Unido, Argentina, China, ó, UK novamente, França e Japão. Então aqui eu tenho que usar, quando eu trabalhar com strings, a versão que usa o comparador, né? Então para isso eu vou usar o string compare e vou usar o ordinal ignore case aqui, ó. Fazendo isso, ele vai desconsiderar o case sensitive, ó. E agora o resultado vai ser Brasil e USA, Reino Unido, Argentina, China, França e Japão. O K maiúsculo é igual ao K minúsculo, então o K minúsculo não entra no resultado. Da mesma forma que eu mostrei para os demais métodos de extensão link que nós já apresentamos. E agora eu vou mostrar um exemplo com Union By. Então vamos retornar aqui para a nossa fonte de dados. Eu tenho dois métodos, getTurmaA, que me retorna uma lista de objetos do tipo aluno, onde eu tenho nome, idade e nascimento. E TurmaB faz a mesma coisa. Então eu vou ter duas coleções. Eu vou usar esses métodos para obter minha fonte de dados. Eu quero mostrar o uso do UnionBy da seguinte forma. Eu quero obter os alunos de ambos as turmas aqui que tenham nomes distintos, ou seja, eu não quero duplicidades. Então para isso eu vou usar o método UnionBy. Então vamos aqui retornar aqui para o nosso código, vou remover esse código que eu havia definido, né? E vou iniciar definindo as fontes de dados, usando aqueles métodos getTurmaA e getTurmaB. Então a seguir eu vou definir aqui uma consulta, que eu vou chamar de consulta UnionBy. Colocar turmas UnionBy, né? Vou colocar aqui, ó, turmas UnionBy. E agora eu vou definir turma A, que é a primeira fonte de dados. Aí eu vou dar UnionBy, note que eu tenho acesso a UnionBy, turma B. E agora basta eu definir o critério aqui para mim fazer a união, a combinação. Ponto. Com isso, eu vou estar retornando aqui uma lista do objeto alunos que atende esse critério. Ou seja, eu vou ter nomes distintos no conjunto resultado. Apenas para comparar, eu vou definir uma consulta usando aqui o union. Para mim usar o union e obter os nomes distintos, observe que ele retorna uma lista de string, um enumerable de string, enquanto que aqui retorna um enumerable de aluno, de objetos aluno. Aí eu vou exibir aqui um texto, só para a gente saber o que estamos fazendo aqui, e vou usar o for each percorrendo aqui o resultado dessa consulta. Aqui é turmas, né? Escrevi errado, turma UnionBy. E aqui é um for each. Então observe que eu estou percorrendo aqui o resultado da minha consulta obtida usando o método UnionBy e estou exibindo, ó, o nome, o ano a partir da propriedade da data de nascimento e a idade. Isso é possível graças ao método UnionBy. Union não me retorna uma lista de objetos, né? Ele me retorna aqui, ó, uma lista de strings. Eu vou colocar um breakpoint aqui, ó, só para a gente comparar. Se eu executar isso, eu vou obter o seguinte resultado. Ele parou aqui, ó. Olha só o resultado de consulta Union. Ele me dá os nomes apenas distintos, tá vendo? Enquanto que, ó, turmas UnionBy, ele me dá os objetos, tá vendo, ó? Então é por isso que às vezes, dependendo do cenário, o UnionBy vai nos poupar de um trabalho que eu teria que fazer aqui, ó, se eu não tivesse o recurso UnionBy implementado. Eu teria que continuar definindo outras consultas para obter, por exemplo, aqui o nome, a idade e o ano. Então agora eu vou executar e vamos ver o resultado. Olha aqui, ó, Maria, Manuel, Amanda, Carlos, Jaime, Homero, Felício e Alfredo. Então não tenho nomes em duplicidades e, naturalmente, esse tipo de abordagem usando o Union vai favorecer o primeiro conjunto, pois se os alunos do segundo conjunto tiverem o mesmo nome dos alunos do primeiro conjunto, os alunos do primeiro conjunto serão incluídos, como está sendo feito aqui, e os alunos do segundo conjunto não serão incluídos. Então era isso, até a semana que vem.